Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus de Cristo esteja com você, com sua família, seus familiares. Hoje vamos trabalhar um tema falando sobre a parábola do rico e do Lázaro. Em algumas Bíblias também fala do Lázaro e o mendigo. E procurarmos entender o que Cristo quis ilustrar nessa parábola. E cada parábola tem um propósito, tem um objetivo. Nós mencionamos que Cristo ele contou, pelo menos que está registrados, pelo menos umas 40 parábolas, e elas têm um propósito, têm um objetivo. E só abrindo um parênteses, já antes de entrarmos no tema, não é sábio criarmos uma doutrina em cima de uma parábola. Uma parábola ela é contada com o objetivo de ilustrar algo a partir de uma situação conhecida, seja ela real, ou seja ela, como no caso da parábola, uma crença que era popular nos dias, mas Cristo não estava afirmando que essa crença ela era verdadeira, ou que ela era correta. Era algo que o povo judeu já estava assimilando, vindo da cultura greco-romana, de crenças que tinham, e Cristo inverte algumas situações, vamos ver isso na parábola, aquilo que eles acreditavam, e mostra lições preciosas para o nosso viver. Quero te convidar mais uma vez a nos prostrarmos diante do Senhor em reconhecimento à sua autoridade, ao seu amor, e assim também buscarmos em oração. Amorável Senhor, te agradecemos pelo cuidado, pela vida e a oportunidade de, nesse dia, estudarmos mais uma parábola e entender a mensagem que o Senhor quer nos transmitir. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, esvazia-nos de nós mesmos e nos enche do Teu Santo Espírito. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 21, falando, alimentando das migalhas, Cristo conta mais uma parábola e só comentando, o público-alvo era justamente escribas, fariseus, aqueles maiores críticos de Cristo. E Cristo, então, conta uma parábola para eles, pegando algo de que era da crença popular, só que Cristo inverte algumas coisas. Diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele fala também que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Vou ler o texto, depois a gente volta passo a passo. Continuando ainda, diz que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz ainda o texto, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Disse mais o texto ainda, versículos 27 e 28, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, olhem só, vamos voltar aqui desde o início. Cristo conta uma parábola para eles, o público-alvo, como eu mencionei, era líderes que acreditavam nessa doutrina
que, como mencionei, vem da cultura greco-romana, ou quem sabe até mesmo de civilizações anteriores ainda. E ele então começa a falar, e ele diz que esse rico vestia de maneira de púrpura, linho finíssimo, vivia esplêndido e regaladamente, e também havia um mendigo que vinha a mendigar a porta dessa pessoa, alimentar das migalhas que caía. Diz que até mesmo os cães vinham lamber-lhe as feridas. Quem sabe esse rico desprezava, não dava atenção a esse mendigo. Mas o texto dá a entender de que os dois morrem. Só que o Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aqui começa a inversão, porque na crença deles, eles estavam concordando com Cristo até um certo momento, quando Cristo inverte, porque na crença deles, quem deveria ter sido levado pelos anjos para o seio de Abraão seria o rico, porque na mente deles, se a pessoa era rico, estava afortunado, com bênçãos materiais, era a prova de que estava sendo abençoado por Deus. E Cristo aqui, então, os pega na própria crença. Começa a inversão justamente aí. Diz que os anjos pegam o mendigo e leva para o seio de Abraão. A crença popular que eles tinham de que havia um local, quem sabe reverenciando até mesmo Abraão, chamado seio de Abraão, aonde os salvos estavam ali guardados, e onde, quem sabe, o paraíso, algo nesse aspecto assim, onde os salvos seriam levados. Só que Cristo fala que o mendigo é levado e de que o rico, ele simplesmente morreu, foi sepultado, e diz que no inferno ele ergue os olhos, estando em tormento. Então Cristo não está afirmando que acreditava nessa crença, mas está usando a crença que eles acreditavam. Então percebe que a parábola, Cristo pega algo da crença ou do cotidiano para ilustrar uma verdade que ele quer ensinar. E diz que erguendo os olhos em tormento, vê Abraão. Mas espera aí, Abraão já não havia morrido? Como assim? Qual é a crença do Antigo Testamento e também do Novo? A Bíblia nos diz que, em Eclesiastes, que os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Seu amor, a sua inveja, o seu ódio, tudo pereceram e jaz o esquecimento. No próprio livro de Eclesiastes também, diz que o pó volta à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. No Novo Testamento, em João 5, 28 e 29, o próprio Cristo diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Todos, sem exceção. Os que tiverem feito o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Então, o próprio Abraão, que morreu, está na sepultura, com exceção, aí abrimos um parênteses, se na morte de Cristo ele tenha ressuscitado com aquele grupo das primícias, mas nós não sabemos, não menciona o nome, porque além de Enoque e Elias, que não morreram, que foram levados para o céu em vida, temos a menção de Moisés, que foi ressuscitado, que inclusive veio juntamente com Elias para consolar, confortar Cristo. E além disso, de pessoas que morreram, um relato que temos biblicamente, onde podemos afirmar, é que na morte de Cristo diz que houve um terremoto e muitas pessoas que morreram ressuscitaram, foram vistos por muitos e entraram na cidade, como primícias, como os primeiros frutos da ressurreição de Cristo, mas não menciona o nome. Então, fora isso, Abraão está também na sepultura, aguardando a volta de Jesus. Como pode Abraão, então, estar ali mediando ou conversando? E diz mais, diz aqui que ele levanta os olhos e vê Lázaro no seio ali, quem sabe recebendo um prêmio pela sua vida. E diz que ele fala: tem misericórdia, manda que ele molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua. Como a ponta do dedo? Se é a ponta do dedo, o dedo tem que estar ligado à mão ao braço, o braço ao corpo. Então, ou é tudo figurado ou é tudo simbólico. Então, nesse caso, não é só o dedo, tem um corpo, então é uma pessoa. É como se fossem pessoas realmente conversando. Então, percebe que eu não posso pegar no sentido literal essa parábola. É uma ilustração que Cristo quer ensinar. E ele diz que molhe e me refresque a língua. Estou atormentado nesta chama. E ele fala assim: olha, lembra Abraão conversando com ele? Dizendo: olha, lembra de que recebeste
os teus bens na vida, ou seja, você já recebeu tudo aquilo que tinha na vida, mas Lázaro não. É como se as pessoas que passam por problemas, dificuldades, que mendigam, como prêmio por ter passado a vida de dificuldade, vai receber a vida eterna. Não é essa a ilustração. A salvação, ela independe de bens materiais, de ter recebido ou não bens materiais nessa vida. Não é dessa forma. E em relação também, molha a língua ela está ligada também à boca, a boca é uma cabeça, a cabeça é um corpo. Então percebe que vamos ter várias inconsistências se pegarmos essa parábola no sentido literal. E olha o outro ponto também que eu quero chamar a atenção. Ele diz assim, olha, ele é consolado e tu atormentado. Ou seja, você que foi rico, então agora você vai ser atormentado. Será que é assim que Deus age porque tem riqueza nessa vida? Então eu vou receber a condenação ao inferno e queimar para sempre. Ali não menciona a vida pessoal de cada um deles. Cristo só está voltando para eles, devolvendo para eles a crença que eles mesmos estavam colocando, de que quem é rico recebe bênçãos, o paraíso, foi afortunado porque Deus prosperou. É claro que há uma bênção natural para as pessoas que procuram servir a Deus em todos os aspectos, dando o seu corpo, no respeito à alimentação, ao trabalho, na medida certa, ao sono, ao descanso, a uma fé, a comunhão com Deus. Há uma bênção natural, mas não é dessa maneira. Isso não quer nos dizer que vamos garantir com isso a salvação. E ele fala um ponto interessante, que entra em contradição. Ele fala, além disso, além de você estar sendo consolado e esse atormentado, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. Então, como existe um abismo tão longe, que não tem como passar, se eles estão tão próximos, ao ponto dele molhar o dedo e refrescar a língua? Então, percebe que não se pode entender isso como literal. Não está tão próximo ao ponto de ouvir gritos, gemidos, sofrimento, de conversar ao mesmo tempo e ter um grande abismo. Agora, esse grande abismo, sim, de fato, mas de que maneira? Aí sim já podemos começar a fazer a aplicação. Deus está ilustrando de que a nossa oportunidade é enquanto temos vida. Diz que a Bíblia que aos homens está ordenado morrer uma vez, indo depois disso ao juízo. Não há uma outra oportunidade. Enquanto temos vida, enquanto há vida, há esperança. A partir do momento que morremos, não temos mais oportunidade de salvação. Ou salvo ou perdido. Não há um meio caminho. Então ele mostra bem claro que realmente há um grande abismo. Isso até enquanto temos vida. Temos oportunidade de arrependimento, de alcançar a salvação. Morrendo, o homem perece todos os seus sentimentos, amor, ódio, inveja, tudo pereceram e parte nenhuma tem de coisas que acontecem debaixo do sol. E ele fala mais ainda, rogo, pois, que mandes à casa de meu pai, eu tenho ainda 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venha para este lugar de tormento. E aí, a outra ilustração que Cristo quer trazer, ele diz, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Quem é Moisés e os profetas? É os escritos do Antigo Testamento, ele está ilustrando. Ele tem a Bíblia, ele tem os escritos, que pesquise. Então não é necessário, claro, Cristo não ia apoiar essa crença de que poderia voltar alguém dos mortos e falar, ilustrar, porque ele mesmo inspirou Salomão a escrever, diz que os vivos sabem que tem onde morrer, mas os mortos não sabem nada, coisa alguma. E ele disse aqui na conversa, nesse diálogo, disse, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam, porque iam falar o que está acontecendo. Ele, porém, disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Cristo estava ilustrando algo real que ele mesmo fez em relação aos líderes judaicos. Cristo havia ressuscitado mortos e fez a prova mais contundente do seu ministério, que foi a ressurreição de Lázaro. 4 dias havia passado. Havia mais uma crença de que durante 3 dias, ao menos, a alma estava ali ainda, quem sabe a rodear próximo do corpo, e que poderia voltar. Cristo, ele espera, diz que ele demora no seu trajeto, na sua viagem, quem sabe propositalmente para mostrar, jogar por terra essa crença que eles tinham, já vindo de ideias do paganismo, adentrando para o judaísmo e que infelizmente adentrou também para o cristianismo.
A primeira voz lá da serpente, é certo que não morrerás. Falando para Adão e para Eva, é certo que não morrerás. E Cristo então espera 4 dias, quando ele ressuscita Lázaro. E o que eles fizeram? Qual foi a atitude dos líderes judaicos? Procurou matar Cristo e Lázaro, a prova mais contundente do seu milagre, do seu poder de trazer vida aos mortos. Então diz, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, os escritos do Antigo Testamento, nem tampouco vão ouvir ainda que alguém dos mortos ressuscite. Então não vai ser essa a prova que vai resolver o problema. Então Cristo mostra nessa parábola, e aí eu quero fazer as aplicações, não minhas, mas de Cristo, que é nesta vida que os homens decidem o seu destino eterno, enquanto temos vida. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas se os homens desperdiçam essa oportunidade da satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Então não lhes é dado outra oportunidade, aqui como nesse caso. Então, por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo intransponível. Então Cristo está ilustrando. Olha, enquanto tem vida, há esperança de arrependimento, de salvação. Vou citar o caso do ladrão na cruz. Ele estava vivo e ele pede, Senhor, lembra-te de mim. E Cristo faz a promessa, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não que ele estaria hoje, nem Cristo foi para o paraíso, mas te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Cristo afirma, dando para ele a certeza. Essa parábola traça também um contraste entre o rico que não confiar em Deus e o pobre que nele depositar a confiança. Então, sim, faz a diferença, porque os meus recursos não vai me garantir a salvação. O que ele está ilustrando é que o rico, e não simplesmente bens materiais, mas quem sabe rico de si mesmo, de orgulho, quem sabe como fariseu, de não depender de Deus, não, eu resolvo meus problemas. E nesse que havia depositado a confiança em Cristo. Então Cristo mostra que está aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Os que, embora pobres nos bens deste mundo, confiem em Deus, são pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam, quem sabe, as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não submeteram a sua vida a Deus. Então Cristo está ilustrando também essa verdade, mas não é por ser rico ou ser pobre. Quem sabe, e aí temos um texto de Tiago 5 que fala aí, a vós ricos chorai as vossas desventuras que sobre vós virão, a vossa prata, o vosso ouro está enferrujado, dará testemunho contra vós. Viveste regradamente, não tivesse preocupação com aqueles que ceifaram vossos campos, os teus trabalhadores. Então, quem sabe na sua empresa, como é o dia do seu trabalhador? É de alegria no final da tarde? Ou de pesar, de preocupação de quem sabe o salário não dá para custear as despesas, a alimentação, quem sabe aluguel, remédio e outras coisas mais. E ele aqui diz, hoje, em nossa vizinhança, e ele fala para nós, muitos há, quem sabe, famintos, nus, sem teto, e se nós negligenciarmos repartir nossos meios com esses necessitados, sofredores, pomos sobre nós um fardo de culpa. E aí pode ser aplicado também nesse contexto. Que um dia temeremos enfrentar, e aí poderemos colocar sobre nós, que vamos nos confrontar um dia teremos que estar diante do tribunal de Cristo. E ele fala que toda avareza é condenada como idolatria, toda condescendência egoísta é aos olhos de Deus uma ofensa. Então Deus fizera do rico um mordomo de seus meios, com a obrigação de atender às necessidades de seus semelhantes. Quem sabe do mendigo que ia à sua porta mendigar. E há um texto na Bíblia, Deuteronômio 6,5, que foi dado uma ordem, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu poder, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19:18. O rico, quem sabe era judeu e como tal, conhecia esses mandamentos. Então, Cristo estava ilustrando verdades. E quem sabe aplicando o rico como sendo o povo judeu. Aí sim é correta a ilustração. Que tiveram todas as riquezas, os conhecimentos, os patriarcas, os profetas, o próprio Cristo, descendentes daquela nação, e os gentios, mendigos que vinham alimentar das migalhas dos ensinamentos ali, e eles, quem sabe, tentando fechar a porta para que eles não chegassem, não ouvissem a mensagem. E quando eles
crucificam Cristo, negam Cristo e diz, caiam sobre nós a culpa desse. Quem sabe no apedrejamento de Estevão, fechando ali a porta para eles como nação, não como indivíduos, mas como nação. Então estava decretado para eles uma fechar de portas e escancarar, então invertendo a situação para o mendigo, para os gentios, que hoje eu, você, as pessoas no geral, tivemos o privilégio de ser alcançado pela mensagem. E aliás, sempre foi o propósito de Deus, através de Israel, alcançar todas as nações, através de Cristo, seu descendente, tornar bendito todas as nações da terra. E aqui diz que esse rico esqueceu, porém, que teria que prestar contas pelo uso dos meios e capacidades concedidos. As bênçãos do Senhor sobre ele repousavam abundantemente, mas as empregou de forma egoísta para a própria honra, não para o seu Criador. Então, de igual forma também, para nós, se tivermos recursos, seja ele financeiro ou de outra forma, de podermos utilizar para a glória de Deus, devemos usar. E a oportunidade é enquanto temos vida. Aqui diz que ele possuía conhecimento, talentos, mas não aperfeiçoava, esquecendo sua responsabilidade para com Deus, devotara todas as energias ao prazer. Tudo que era rodeado, o ciclo de divertimentos, louvores, lisonjas de amigos, satisfazia o prazer egoísta e não devotava para atender a necessidade daqueles que precisavam. Quem sabe tão elevado estava na companhia dos amigos que perdeu todo o senso da responsabilidade de cooperar com Deus em seu ministério de misericórdia. Tinha, quem sabe, a oportunidade de compreender a palavra de Deus, praticar seus ensinos, mas a sociedade, amante de prazeres que escolhera, lhe ocupava tanto tempo que esqueceu de Deus e da eternidade. Por outro lado, Lázaro representa o pobre sofredor, não simplesmente da comunidade de Israel, mas de qualquer nação, qualquer igreja, que crê em Cristo. E diz que quando a trombeta soar e todos que estão na sepultura ouvirem a voz de Cristo e ressurgirem, receberão a recompensa, pois sua fé em Deus não era mera teoria, mas realidade. Diz o texto que morreu tanto um quanto o outro, foi sepultado, e essa é a realidade, foi sepultado. Deus não está ilustrando aqui o inferno a queimar eternamente. Deus está usando uma crença popular da época, que também é popular em nossos dias, para ilustrar verdades eternas, que a oportunidade de salvação é enquanto temos vida. Não depois de morto ter uma outra oportunidade de reconciliação e de salvação. Então, nessa parábola, como mencionei, Cristo se acercava do povo no próprio terreno deles. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos que ouviram essa palavra de Cristo, para o público-alvo dele naquele momento. Então, o Salvador, Cristo, conhecia as ideias e compôs, então, sua parábola de modo a inculcar verdades importantes em lugar dessas opiniões preconcebidas deles. Apresentou aqui aos ouvintes um espelho em que pudesse ver em sua verdadeira relação para com Deus. Usou aqui a opinião predominante deles na época para exprimir a ideia de que desejava todos ficassem imbuídos. Isto é, que nenhum homem é apreciado por suas posses, por suas riquezas, por seu talento, seja ele intelectual ou seja de outra forma também. E outro ponto mais, porque tudo que lhe pertence é unicamente emprestado por Deus. O mau emprego dessas dádivas vai colocá-lo abaixo dos mais pobres e afligidos que amam a Deus e que nele confiam. Então, no caso aqui desse mendigo, ele estava em melhor condição para a eternidade do que o rico, porque confiara em Deus, não porque simplesmente era mendigo. Então, esse é o contraste que Cristo estava apresentando. Uma nova oportunidade, Cristo também mostra aos ouvintes para que compreendessem a impossibilidade do homem de assegurar-se a salvação da alma depois da morte. Então, Abraão aqui é representado como a responder: filho, lembra que recebeste os teus bens na vida, Lázaro somente males. Agora ele é consolado e todo atormentado. E fala do grande abismo, já falamos sobre isso. Não tem como quem passar daqui para lá e de lá para cá, isso de fato, morreu, não tem como eu ter uma nova oportunidade de
que perder ou de salvação. Enquanto temos vida. E aí, desse modo, Cristo ele completa a falta de esperança em aguardar uma segunda oportunidade. Esta vida é o único tempo dado ao homem para preparar-se para a eternidade. E essa é a oportunidade que o Senhor nos concede. Cristo, o único Salvador. Esse é o caminho. O rico não abandonar a crença de ser filho de Abraão. Ele acreditava ser filho de Abraão. E em sua aflição é apresentado como pedir socorro a Abraão, não para Deus. Abraão, ele é dependente de Deus para a salvação como qualquer outra pessoa. E esse foi o mal de Israel, de acreditar que por ser descendente de Abraão, teria inerente neles mesmos a salvação. Não orou a Deus, mas a Abraão. Assim mostra que colocava a Abraão acima de Deus. Confiava a salvação pelo parentesco a ele. Como mencionei aqui, o ladrão na cruz fez diferente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E há uma passagem que quero ler, onde menciona sobre Cristo. Em nenhum outro há salvação. Cristo somente está exaltado como príncipe salvador para dar a Israel remissão dos pecados. Em Atos capítulo 5, 31 e também 4, 12 fala sobre isso. Não é através de parentesco ou por pertencer a uma igreja, seja ela qual for, que eu vou ter a salvação. É preciso estar ligado a Cristo. Não vai haver uma oportunidade também de luz adicional, de uma nova oportunidade. Aqui diz que ele pede uma nova oportunidade para que fosse aos seus irmãos e advertisse. E Cristo mostra que foi-lhes dado luz, mas não quiseram ver. Foi-lhes apresentada a verdade, porém não quiseram ouvir. Não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então isso é muito importante para nós. Nós já até falamos que Cristo deu essa luz para eles. Quando na ressurreição de Lázaro, Cristo deu prova suficiente, mas não foi o suficiente para eles, porque não criam na mensagem da palavra de Deus. Aqui, eu quero ler mais um texto. Cristo levantou a cortina e apresentou este quadro aos sacerdotes e maiorais, escribas e fariseus: olhai-o, vós que sois ricos dos bens deste mundo, e não sois ricos para com Deus. Não quereis contemplar essa cena? Ele chama a atenção. O que é mais estimável entre os homens é abominável à vista de Deus. Cristo diz: pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Que o Eterno ajude a você, a mim, a entendermos as lições que Cristo quer oferecer. O rico, representado, quem sabe, pela cúpula de Israel, o povo de Israel, que teve todos os privilégios, oportunidades, e desperdiça a crer na mensagem, crer em Cristo. E quem sabe o Lázaro, representando ali pelos gentios, aqueles que viviam à margem da sociedade, discriminados, mas que teve a oportunidade de salvação ao crer, ao Cristo derribar a parede de separação e atrair a todos. Que o Eterno nos ajude. A cada dia entendemos que a oportunidade de salvação também é agora. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que o Eterno abençoe a você e a mim. No nosso próximo tema, vamos falar sobre milagres de Cristo. Trabalharmos e trazemos algumas aplicações sobre os milagres de Cristo. Vamos mais uma vez agradecer ao Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas. E rogamos que venhamos entender essa mensagem e verificarmos que a oportunidade de salvação é quando temos vida. Dá-nos a unção do Teu Espírito, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.